Olá, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva, sou Nicolas e este é o comparativo que vocês estavam esperando entre o Dacia Duster e o Dacia Bigster, ambos em versões extremas, ambos em versões com tração nas 4 rodas. Para ter exatamente a mesma coisa em dois carros que são diferentes no final das contas, mas que se parecem muito. E aliás, se você conseguiu diferenciá-los diretamente de primeira, é porque você é muito bom e é um especialista. Dacia por este lado, o Duster, um dos carros mais vendidos pela Dacia, sai em mais de 1000 por dia da fábrica. Esse é o Bigster, o novo carro um pouco mais sofisticado da Dacia. Já fiz várias apresentações em estúdio para mostrá-lo a vocês, mas agora, o que é interessante hoje é comparar esses dois carros. Vamos fazer a frente, o lado, a traseira, o interior, o porta-malas, os espaços, especialmente o interior, porque este se pretende ser muito maior. Este mede 4,57 metros, apenas 4,34 metros. Portanto, neste aspecto, ele é mais longo. Veremos quando estiverem lado a lado, mas também ele é mais alto, mais espaçoso e com um porta-malas muito mais volumoso. Nova motorização também híbrida, 155 cavalos, novo motor Turbo Control Efficiency, 140 novo motor EcoG, 140 novo motor e o Turbo Control Efficiency 1,2 litros 3 cilindros. 130 cavalos sob este capô do motor aqui e sob este aqui. Por favor, me desculpe, conto com você para clicar no botão de inscrição e dar um like. Agradeço imensamente por isso, pois ajuda muito o canal. De qualquer forma, obrigado a todos que fazem isso. Beijos e gratidão aos que se inscrevem no canal mensalmente. Isso me deixa feliz. Ele estará disponível em Essencial, Expressão, Extremo e durante o dia. Agora tenho a versão Extrema. Eu também fiz um pequeno vídeo para vocês que vai sair, onde eu comparo um dia e um extremo também quando estamos fora. Então, duas fases. Começando de cima, a primeira mudança é que agora temos apenas um teto de metal. Deste lado, poderemos ter um teto de vidro panorâmico e aberto. Isso é a novidade também no Bigster. É a primeira vez que isso surge na Dacia, trazendo muitas novidades para este carro. O mesmo se aplica às janelas aqui na frente e nos lados, janelas mais espessas para uma melhor insonorização. Em seguida, encontraremos sensores aqui, porque também pela primeira vez, o Bigster será equipado com radares na frente para ter uma condução com um regulador adaptativo. De um lado, havia apenas regulador e limitador, do outro, teremos o regulador adaptativo. Isso mostra que a marca quer subir um pouco mais alto. Para mim, os capôs são exatamente os mesmos. Tenho a impressão de que toda essa parte da frente é igual. Então, eu não tenho uma fita métrica para medir precisamente. Se eu fizer isso, parece ser quase igual. Muitas peças são reutilizadas, como os espelhos retrovisores, o capô, os blocos ópticos marcados como Dacia, com a mesma assinatura luminosa. Mas isso muda quando chegamos à grade. Então, encontramos desta vez partes onde está indicado assim, em seta até o centro, ao logo Dacia. Com a câmera, já que sempre temos câmeras, especialmente nas versões 4x4 para poder ver suas rodas. Não são exatamente 360 graus, mas poderemos ver as rodas. Isso é ótimo para todo o terreno. Como mencionado, ambas são versões de tração nas 4 rodas. Então, isso, nova mudança aqui, os capôs podemos ver, é exatamente a mesma coisa. De um lado, há partes de plástico pintadas ou brilhantes, enquanto do outro, plásticos mais brutos, com apenas essas pequenas faixas aqui que estavam na grade, mas também as encontramos deste lado, mas uma grade de maior qualidade aqui. É um carro mais caro, mas não mencionamos o preço exato. O primeiro começa a 19.900 e o segundo 24.900. E as versões híbridas, 25 mil deste lado, 30 mil deste lado, sempre estaremos, 5 mil euros a mais deste lado. Então ainda não temos os preços exatos e finais, mas essa é a ideia que podemos ter aproximadamente. Abaixo vemos uma diferença. A placa é montada diretamente na parte de plástico. Aqui é montado na parte do esqui, reajustado no para-choque dianteiro. Nessa parte de plástico, um carro mais elegante é montado, enquanto o esqui será posicionado abaixo. Então, é a mesma coisa? Não, é diferente. Não são exatamente as mesmas formas, parece-me, embora pareça um pouco. Parece um pouco. Talvez seja comum aqui também a confirmar, mas por outro lado, no nível da grade, podemos ver uma mudança. A diferença é que este é uma versão 4x4, no Duster foi um pouco mais aplainado para ter um melhor ângulo de ataque. No Bigster será sempre a mesma coisa na frente. Não importa se é um híbrido ou um de 4 rodas motrizes, sempre teremos o mesmo ângulo de ataque. Aqui ele é menos feito para ir se aventurar. Este realmente sobe em árvores.
Farei outro vídeo quando nos divertirmos na lama, vamos sujá-lo um pouco. Fiz um vídeo curto, testando o consumo há algumas semanas, né? Foi bem interessante. Na parte da frente, temos isso que muda. As entradas de ar que são mais altas aqui também, nesta parte de plástico, mas agora, desta vez que estão integradas, então qual é mais baixa? As luzes de neblina estão neste local, as luzes de neblina eram muito mais baixas aqui. Com lâmpada desta vez encontramos LED. No entanto, nos blocos ópticos, para os faróis altos, sempre teremos lâmpadas e para as luzes de cruzamento, LED. Além da assinatura diurna em I em LED sob o capô. Portanto, essas duas versões atualmente têm os mesmos motores, mas com diferenciação. O híbrido no Duster será um 140-155 e o Eco G100 será um Eco G140 desta vez. No Turbo Control Efficiency temos 130 de um lado e 140 do outro. Já a versão 4x4 conserva o mesmo motor em ambos. É o mesmo chassi nos carros então. O Turbo Control Efficiency 134/4 também terá a mesma caixa de velocidades com uma primeira marcha um pouco mais curta. Para superar obstáculos mais facilmente e sempre de diferentes modos, tanto 1,81 metros é idêntico em termos de largura. Em tamanho, 1,71 metros para este, 1,66 metros para este. Isso se torna um pouco visível ao nos afastarmos. Bem, quando os colocamos assim, realmente lado a lado, vemos essa leve diferença. Temos a impressão de que as barras de teto são um pouco mais altas aqui, mas vemos muito pouca diferença. Os suportes parecem não ser exatamente os mesmos, o que pode explicar a diferença. E ambos são moduláveis. Sempre podemos puxar as coisas para cima para colocá-las assim ou assim. Também observamos uma pequena diferença na altura dos retrovisores. Caso contrário, notamos que os dois carros ainda são muito parecidos. Bom, de lado, quais são as diferenças entre esses dois carros? Falamos sobre o comprimento, mas 23 centímetros a mais. Deste lado, vemos principalmente nesta parte traseira. Aqui não parece. Mas até as portas são diferentes, as janelas são diferentes. É maior deste lado, foi alongado, vidros escurecidos. De qualquer forma, ambos têm acabamentos extremos, mas é principalmente este comprimento que vai me surpreender. A altura não se nota tanto assim, mesmo que ligeiramente. Esta parece mais baixa no final, justamente porque é mais longa. Nós também alongamos a distância entre eixos, então isso obviamente afeta o carro. A distância entre eixos foi aumentada. 4 centímetros fazem uma enorme diferença em um carro, eu juro. Eu pedalava em um nível muito alto naquele tempo. Às vezes, quando eu movia o tamanho de meio elo na minha bicicleta, meio elo adicionado à corrente, então isso é basicamente 1/4 de elo. Eu afastava um pouco mais a minha bicicleta. Eu tinha uma estabilidade totalmente diferente, tanto em curvas quanto na roda traseira. Começando pelo centro, vamos nos afastar gradualmente em direção às extremidades. Comentamos sobre as diferenças, como as entradas de ar mais altas ou baixas e os faróis de neblina que subiam. Eu juro, não sou eu nas filmagens, toda vez. Juro, é sempre um tormento. Não tenho culpa. No entanto, eu tento fazer tudo direito. Sempre tem barulho. Então estávamos lá. Como é uma versão de 4 rodas motrizes, temos o mesmo motor, a mesma caixa. Eles também decidiram me acoplar à mesma roda. Mas podemos ver que isso faz diferença em 2 carros distintos. Temos os mesmos pneus, ou Season, que possuem excelente aderência. Quando os testamos recentemente nas montanhas de Andura, o desempenho foi incrível. Eu tinha adorado o chassi desse carro. Nos arcos também há semelhanças. Ainda temos o Starkel, que surgiu na Dacia, feito de material reciclado. No entanto, essa parte é bem diferente. Lá havia esse lado plástico reciclado e ecológico. Desculpe pelas furadeiras e tudo mais. Deste lado está pintado, é mais bonito nos acabamentos extremos, será em bronze, como o retro, com este detalhe aqui. Antes, tínhamos só o retrovisor, sem detalhe lateral. Nas versões diurnas, encontramos a parte superior em branco e a inferior sempre pintada, da mesma forma. Quanto mais pintura, mais premium o veículo parece. Bem, então, no nível das saias laterais, parece bastante semelhante. Os arcos das rodas traseiras também parecem bastante semelhantes. Mas como eu dizia, são partes diferentes também. Aqui, nesta parte traseira inferior, ainda temos portas de plástico que se abrem. Aqui, você vê o que acabei de fazer. Minha mão está escorregando, nunca notei isso antes. Na verdade, é melhor pegá-la deste lado para levá-la até aqui, será mais prático, porque seguramos melhor assim. Lá também é um pouco a mesma coisa.
Pequeno detalhe que também faz a diferença é o Biton. Olha aqui de aqui, temos uma parte preta. Sim, eles estarão disponíveis agora em Biton. E aqui, é principalmente nesta parte, bem aqui, onde faz uma diferença real entre o Bigster e o Duster. Lá era bem mais curto, né? Os 23 centímetros, você o sente mais neste lugar. A janela era minúscula. Ela é apenas do tamanho da minha mão deste lado. Apenas, enquanto do outro lado me faz caminhar, faz o tamanho de 2 mãos. Grande diferença é também o Bigster, que está marcado nesta parte, aqui em altura, que vem separar o Biton e que termina justamente ali com o mesmo. Essa parte. Aqui isso faz bastante bem. Nas duas versões, há freios a disco nas 4 rodas, tanto na dianteira quanto na traseira. No nível das barras de teto, os plásticos são diferentes. Provavelmente usaram as mesmas barras, pois a largura do corpo é igual. Mas um lugar mais longo para poder justamente pegar as duas curvas do carro, já que isso faz a diferença na frente. Na parte traseira, que é bem mais alongada, ainda é possível colocar cerca de 80 kg de peso nas barras de teto. Como vocês podem ver, é sólido, consigo mover o carro sem muitos problemas. E vocês me conhecem? Da última vez, acho que subi no teto, aliás, em um rack no Duster, quando foi apresentado aqui. Sim, foi legal isso. Na parte traseira, quais serão as diferenças? Podemos ver que é mais longo deste lado, se estendendo mais do que na frente. Eles estão perfeitamente alinhados, então isso deve significar mais espaço neste porta-malas. Aqui, no nível das luzes, é muito semelhante, só que no interior é totalmente LED. Então, exceto que as lâmpadas aqui para os piscas ainda são lâmpadas, mas um pouco diferente. Aqui você pode ver lá, está aceso lá? Não, só temos o I assim, enquanto lá temos a pequena linha no meio. Esses detalhes, embora pequenos, fazem diferença ao vê-la à noite, especialmente para especialistas em Ásia. E eu sei que muitos de vocês são assim. Na parte superior, há diferentes defletores trabalhados que assumem a mesma forma em ambos os lados. Mas na verdade, há tantas coisas que se parecem, é difícil. Não, acho que não é o mesmo, porque no final o vidro não está inclinado igual. Isso é uma diferença, ela é muito mais vertical aqui do que aqui. Notamos isso quando falávamos com Kwame na última apresentação. Não tínhamos uma torradeira, por isso fico feliz em vê-los lado a lado, fazendo a diferença, inclusive na altura. Aqui, realmente, nada a ver com as partes traseiras, especialmente com esses 3/4 traseiros. Terceira luz de freio que está integrada aqui. Sim, não tem nada a ver aqui. De qualquer forma, essa parte de baixo é totalmente diferente, então mais escavada aqui. Os limpadores de para-brisa são sempre os mesmos. Como em todos os Dacia, o Dacia aqui que está anotado, isso eu acho que é exatamente a mesma letra. Por outro lado, essa parte aqui que muda e se torna essa longa faixa listrada, além disso, com uma textura específica, quando tocamos, é bastante agradável. Encontraremos câmeras de ré em ambos, em todos os casos, as pequenas 4, aqui, que estão marcadas em adesivo. Quem sabe lá, essa pequena coisa que arranha um pouco, parece uma lixa de unha, está marcada de cada lado. Lá embaixo é Duster, aqui está marcado Bigster. E o Bigster aqui está marcado em preto, enquanto lá embaixo está um pouco cinza. Essas são as diferenças que também variam de acordo com as versões. Aqui poderemos ter um porta-malas motorizado na versão diurna, então temos motorizado lá, senão no Duster. Isso não existia, era necessariamente manual, a placa que está no mesmo lugar, isso também se parece, o porta-malas. Não é ruim. Acho que talvez haja uma pequena diferença apenas nos pistões, já que no final, como é a mesma largura. Após um ano, o topo finalmente mudou. Ah, sim, não é inclinado da mesma forma aqui também, no nível do arredondamento, então é diferente. Isso é diferente. Olha aqui, é de uma única parte aqui, era uma parte central, mais partes nas extremidades depois, que retomava este lugar aqui. Aqui, vemos que é um único bloco privilegiado que poderíamos mudar apenas a parte central. Lá, teremos que mudar a totalidade dos sensores de estacionamento, que estão colocados em lugares um pouco diferentes, e isso, encontramos eles lá também. Tínhamos o escapamento na parte de trás. Aqui o escapamento está bem escondido logo abaixo. E aliás ele não está em preto aqui. Muito discreto, sóbrio, não é ruim. E em termos de altura bastante diferente. Lá desce um pouco mais. Tenho a impressão de que este terá um ângulo de saída bastante interessante para testar em tração nas 4 rodas. Quando se trata de porta-malas, é nesse aspecto que será crucial se destacar. Ainda encontramos uma pequena corrente de ar que levanta a janela. Como mostrado, temos 150 litros a mais lá embaixo, em formatos muito mais interessantes. Aqui tínhamos uma praia dura assim.
Deste lado é um carro um pouco mais sofisticado, temos uma praia que se estende e é flexível, com uma parte rígida ainda assim, portanto isso fará a diferença. Desta vez, encontramos 667 litros de carga deste lado, tínhamos 472, então é um pouco diferente. Principalmente nas versões 4x4 tínhamos 344 litros devido ao bloco embaixo. Nesta versão um pouco mais alta, não tem o volume, então não se mova, estou chegando. Desculpe-me. Temos os volumes do porta-malas da versão 4x4, ainda não sabemos. É para realocar os carros. Certo, eles não sabem, desculpe. Infelizmente, não posso lhe dar o valor exato, mas de qualquer forma, há muito mais espaço e isso é imediatamente visível. Isso também será muito mais profundo. Já encontramos aqui um piso que se levanta com o step logo abaixo. Então isso era bastante bom. O tapete extremo nessas versões, também o tapete extremo nessas versões que se inverte. Então seja assim, seja o lado todo suave, vou colocá-lo de volta no fundo. Desta vez o piso é modular e o pneu reserva está embaixo. Eles nos dizem que ganhamos cerca de 150 litros a mais que o Duster, acho que também ganharemos. 150 litros nas versões 4x4 farão a diferença? Nas versões 4x4 farão a diferença? Porque em todos os casos havia versões híbridas, versões EcoG, versões EcoG. Mantemos a mesma plataforma. Acho que se tivéssemos 344 litros aqui, então 350, adicionaríamos mais 150 litros. Serão 500 litros em vez de 667 litros. Você me conhece? Ao entrar no porta-malas, o step fica embaixo. Ainda me resta um pouco de espaço com essa parte rígida. Portanto, carregar grandes volumes é sempre um pouco mais incômodo deste lado, enquanto do outro é definitivamente mais fácil. Faço isso no primeiro ou segundo nível, e agora quando eu entrar, inevitavelmente, isso será mais prático. E se eu realmente for? No fundo, podemos ver que há uma grande diferença aqui no comprimento, então de qualquer forma mais espaço. Aqui está o porta-malas do Duster. Tínhamos uma manivela em 2/3, 1/3 deste lado e o macaco que estava embaixo. E então, o step localizado logo abaixo, se você ver bem aqui. Pequeno acendedor de cigarros do U-Clip. Enfim, um pouco menos de espaço aqui. Ok, vamos lá, vou deslocá-lo. E aqui podemos ver. Que diferença? Neste Bigster, o step ainda está embaixo, mas agora com um piso modular que pode ser removido. Isso nos oferece um compartimento maior para quem não quiser o step. Temos espaço nos lados, desta vez em ambos os lados, e temos o banco que está dentro. 2/3, não 2/3, em 40-20-40, com top tether Isofix. E o mais importante, eu posso dobrar o banco sacando diretamente daqui. O cinto travou, vou tentar novamente, pronto. Desta vez, chão. Teremos também o pacote Slip, que aparecerá um pouco mais tarde. Eu posso dobrar do outro lado também, se eu quiser. E aí está, temos um espaço de carga muito grande. E então, você me conhece? Ops, limbo. Nicolas mede 1,80 m. E olha, quando eu entro completamente, minha cabeça chega ao nível dos assentos da frente. Meus pés não ultrapassam o porta-malas, então 1,80 m passará sem problemas, de forma mais graciosa desta vez. De qualquer forma, para o pacote Slip. Mal posso esperar para ver o que vai acontecer aqui dentro. E eu posso, claro, remover essa parte aqui muito facilmente e, além disso, normalmente, colocá-la sob o compartimento lá embaixo. Hop, vamos lá. Eu volto para vocês. Vamos dar uma olhada no interior, na habitabilidade. Eu perdi meu telefone. Hop, eu coloco isso aí. É fácil de colocar? Sim, Hop, eu puxo aqui e pronto. Está encaixado. Isso ficará bom assim. Olhe, eles estão perfeitamente alinhados na frente e quando vou para trás... O que está sobressaindo? É o nosso Bigster, podemos ver que ele é mais longo e mesmo quando eu fecho... Normalmente durante os dias temos um botão que faz com que isso se feche, mas ainda é significativamente mais longo. 23 centímetros faz a diferença, podemos ver isso. Vamos, vou levá-lo para descobrir os assentos traseiros para ver as diferenças. Então temos as alças aqui, como eu estava dizendo. E cuidado, a câmera vai passar para o outro lado do carro. Vocês estão prontos? Vão dar a volta, enquanto eu vou me instalar aqui. Então, no que diz respeito ao Duster, é um carro de 5 lugares. Então, quando estivermos no 5º lugar...
abertura da porta automática. Obrigado, Justine, que está atrás da câmera. Aqui, pequeno interior, como eu dizia, é bem suave, feito de materiais reciclados. Temos o vidro, por ser a versão extrema, porta, e aqui é 100% plástico. E quando venho me instalar, entro nesses recipientes aí. E aqui está Nicholas em um Dacia Duster. Ainda me resta um pouco de espaço, eu não sei exatamente isso, na frente do joelho aqui. O assento está ajustado para mim neste e no ao lado, já pré-ajustado. Então, basicamente, é o espaço. Na altura da cabeça dá para ver que ainda tenho bastante espaço. Temos alças para todos, exceto o motorista que não tem uma lá. No encosto, estou um pouco apoiado, é bastante confortável. Nós temos o clipe aqui, com todos esses pequenos acessórios, a pequena luz. Isso pica os olhos. Assim, você pode ver ainda melhor a luminária lá em cima. É bastante bom. No lugar do meio, temos um pequeno túnel central, versão com tração nas 4 rodas. Se eu me deslizar mais para cá, com os pés nas laterais, obtenho uma pequena vantagem. Olhe os pés ao nível da câmera. Se eu fizer assim, meus pés passam logo atrás dos trilhos, o que na verdade me permite apertar meus pés. Aqui é o nível do túnel central. Isso é muito bom. Ainda tenho espaço nos joelhos e na cabeça. Estou confortável. É bem macio. Este lugar central aqui não é ruim. E o encosto, como costumo dizer, faz, você sabe, um pouco como os colchões de molas, e a vantagem é que é mais confortável do que aqueles nas laterais, porque no final isso amortece bastante. Enquanto este aqui, eu talvez tenha mais suporte. Aqui não temos suporte lateral, mas por outro lado é bastante macio. Isso estava aqui no Duster, e se formos ver o Bigster, eu te levo com minha pequena lanterna. Isso quase poderia fazer uma lanterna de cabeça. Se você colocar uma faixa com uma faixa UK e P, olhe, Dacia, tenho uma ideia para você. Só levo isso porque podemos desligar. E do outro lado, então, no Bigster parece um pouco detetive. Cuidado, deste lado, a alça, eu abro para a câmera e o Bigster. O que vai acontecer deste lado? Então eu abri minha alça em cima. Lá embaixo, a porta está preparada. Encontramos plástico por toda parte e um interior que se parece muito aqui com as 2 estrelas, sempre verde por dentro. Para lembrar, esse lado extremo pode ser visto com as pequenas costuras aqui, cor de cobre. E quando me instalo, é o mesmo. Temos grandes recipientes para os pés, aqui e ali. Ainda sinto a diferença. À direita, você não tem essa coisa inclinada assim, eu posso colocá-la normalmente. Aqui está a iluminação ambiente do estúdio, então a primeira coisa que podemos notar é isso. Olhe para este grande teto panorâmico de vidro. Isso é uma primeira vez na Dacia ter um teto panorâmico. Há alguns carros, parece-me ser, eu não estou falando bobagens, era o Sandero, né? O Stepway, que tinha um teto solar muito pequeno. Apesar de muito pequeno, aqui dentro a sensação é de estar em um carro muito mais premium. E olhe a diferença, desta vez. Lembre-se de antes, tínhamos isso. Olhe aqui. Mesmo se colocarmos os maiores um num, temos mais do que os maiores. Não mostrarei os maiores por serem delicado, mas temos bem mais espaço. Desta vez, tenho isso ao nível dos joelhos, faz uma grande diferença, o que me dá muito mais espaço ao nível da cabeça. As janelas aqui são maiores com os vidros, como eu disse, podemos ver que há espaços. É um pouco lamentável que eu não possa colocar meu cotovelo aqui, já que ela não vai até embaixo. Isso poderia ser um verdadeiro plus. O espaço, por outro lado, é ótimo. Eu acho que isso também se parece muito com os Dusters. Ah, bem, ele estava disponível lá também. Hop, iluminação dupla. Vou empurrá-lo para o lado, pois quando ele está lá é complicado. Deste lado, se aproximarmos a câmera, vemos 2 portas USB. É o pequeno clipe também, o ar-condicionado que fica bem nesse lugar. E olhe quando eu passar pelo meio, dessa vez para os meus pés. Lembre-se, há pouco havia um pequeno espaço. Agora encontramos um pouco mais, já que de fato o Duster foi alongado em 4 centímetros de distância entre eixos para criar o Bigster. Isso também é um pouco sentido aqui, além dos 23 centímetros no nível do corpo, que é ainda mais perceptível na altura. Porque os assentos aqui puderam ser mais reclinados. Se não me engano, essa informação não nos foi dada, mas é uma percepção pessoal. Aqui é sempre a mesma coisa. Ah não, o Pring não existe mais, isso não acontece. É bem mais firme, então vemos que é uma espuma diferente também no interior e no encosto. Aqui tem o espaço para a cabeça, joelhos e pés, estamos bastante confortáveis. O túnel central é igual ao do Oster, com tração nas 4 rodas, especialmente nesta versão. Eu posso... O 44 passa apenas. Por outro lado, fortalecerá os músculos entre as pernas para manter essa posição.
Se tivermos uma saia pequena, é bastante bom, senão é um pouco mais complicado. Eu não estou acostumado, ou então é preciso se segurar bem assim. Fica assim, tipo, oi, meu nome é Nicholas, tenho 12 anos e meio e vou sair de férias com meus pais no meu Duster. Por outro lado, tenho a vista mais bonita daqui, com as telas à frente. É bastante bom e espaçoso. Um Bigster, desculpe-me. Obrigado. A senhora, ela me disse que ainda confundimos muito, vamos conseguir, mas é um. É um grande Duster, mas não devemos dizer isso assim. Mas é um Bigster grosseiro para isso, Duster. Bigster, estamos de acordo. Isso funciona. Enfim, para a parte de trás, aqui estão as principais diferenças. Ainda temos as fixações Top Tether, Isofix, a tampa traseira dobrável e os LEDs, já que o carro está desligado. Ela está no estúdio faz tempo, mas temos as luzes LED aqui que também fazem diferença na iluminação traseira. Será bom tê-los, pois quando leio o meu pequeno livro, o tenho aqui. Ou então eu tenho o meu U-Clip, e talvez o U-Clip da Ásia. Olhe bem para mim, se você tem um pequeno U-Clip aqui, isso pode ser útil para quando tivermos o pacote de cuecas e quisermos dormir ao ar livre, em vez de deixá-lo lá. Ei, tem uma ideia aí. Bom, vamos lá, vou levá-los para descobrir na frente, vou pegar a câmera de volta, isso dói nos olhos, ai, ai, ai. Muito obrigado, você também, muito gentil. Bom, e para comparar dos anteriores, então, vamos começar pelo Duster aqui. Vou fechar minha porta que ficou aberta, para não disparar o alarme. Porque eu vou ligá-lo, porque desta vez eu até vou poder ligar este aqui. Vocês vão ver então o interior aqui específico para as versões extremas, com este vidro que também é usado nos assentos. Aqui, então, isso é o Dacia Duster por dentro. Vocês conhecem o Duster, então vamos passar por ele bem rapidamente. Quando eu inicio, eu fecho aqui, eu começo para ter tudo e minha iluminação. Apresentamos o Dacia Duster na versão Turbo Control Efficiency 130 com tração nas 4 rodas, como podemos ver aqui. Temos essa parte aqui. Para brincar com os modos, o modo Eco está aqui e mais um botão no painel e os diferentes modos. Isso, eu expliquei na versão em que testo este carro, exatamente caixa de câmbio manual, 6 marchas, temos câmera de ré, etc. Enfim, você tem tudo e podemos ver as rodas nas laterais. Então aqui, lado esquerdo, lado direito, eu posso escolher de cada lado, eu posso voltar atrás. Google Maps, Android Auto, tudo isso. Ah, mas tem alguém conectado com o telefone aqui, desculpe. Terminado, me desculpe, Jean-Marc. Aqui, o volante com as asas para dirigir. Deste lado, veremos que há novidades do outro lado. Tela de apenas 7 polegadas. Neste Duster, vamos ver que de um lado evolui para o Bigster. O retrovisor, aqui, bastante simples. Olá, colocamos os limpadores de para-brisa automáticos. As asas para dirigir são pequenos detalhes do MyCert Perso, que combinam bem com o Duster, que está anotado aqui. Em resumo, achei muito bom, adorei este interior. Enfim, vamos ver desta vez no Bigster quais são as evoluções, porque existem algumas, certamente maiores, mas vamos poder ver quando chego aqui, no meu grande estúdio, lá onde aqui está escondido. Se preciso, posso levá-los para vê-lo bem rapidamente. Encontramos a mesma porta, o mesmo acabamento verde aqui, as portas de plástico, é claro, e os assentos, que são iguais, estes são manuais. Isso existirá em elétrico, mostrarei para vocês ao longo do dia, ao lado. Sempre com verde, mas acho que aqui é muito mais bonito. O acabamento é mais agradável, as espumas foram revisadas nos assentos para que fiquem melhores. Eu vou fechar, estou recuando. Então pronto, é assim que parece. E aqui você talvez já tenha visto, mas a tela aqui é muito maior. Quando eu ligo o carro. É o mesmo motor, mas tenho a impressão de que o motor é diferente. Talvez eu até tenha a impressão de que os blocos dos cilindros foram revisados no motor, pois sinto menos vibrações. Então talvez este tenha rodado um pouco mais, este nunca rodou. Sem combustível, 70 km de autonomia. É para evitar fuga. Normalmente não tem permissão para dirigir esses carros. Deste lado, vamos ver. Ah, nós não temos aqui. O regulador adaptativo só temos nas versões que possuem câmbio automático. Claro, porque não pode fazer isso em câmbios manuais. Então encontramos o interior completo do Duster, mas desta vez, olha, não está marcado Duster. Pequena economia. Eu gostaria de ter marcado Bigster aqui, talvez de forma mais elegante. Para mim, isso teria sido um diferencial para destacá-lo ainda mais do Duster. Aqui temos uma tela de 10 polegadas, mais longa, mais larga e de ótima qualidade. Temos um belo contraste. Poderemos rolar as informações dos menus, como de costume, com minha borda. Então podemos ver isso aqui.
Neste lado, temos as assistências de condução que podemos ativar, sempre com a opção de alterar, como inclinações, bússola, etc. Os menus, os rádios ou o selo, com os consumos exibidos aqui. Esta tela em seguida será a mesma. E então, portanto, toda essa parte é exatamente igual ao que temos lá, já que é a versão de 4 rodas motrizes. Aqui, o que vai mudar principalmente será essa grande tela e sempre esse pequeno suporte para telefone bem aqui. Na água, temos a mesma coisa, porém, a diferença será isso, e eu poderei principalmente abrir esse grande teto panorâmico de vidro, e isso será um verdadeiro plus. Porque ele se abre muito mais agora do que naquela época, o outro parecia ser mais ou menos assim. Aqui temos a impressão de um verdadeiro teto, principalmente com o defletor, onde vemos nossas barras de teto. Enfim, é realmente bom, traz ar, luminosidade, e eu acho isso bastante bom. Então, temos isso que se fecha assim. Temos também a cortina, que é elétrica, né? Então, realmente, como estamos em um carro que é muito mais sofisticado, poderia ter sido manual, mas pelo preço eu acho bem legal. A Dacia é a única que faz carros com preços razoáveis e ainda oferece opções. Enfim, fechamos aqui, vou levá-lo para conhecer o outro lá embaixo, que está escondido, porque estamos em estúdios agora. Gosto de mostrar os bastidores para vocês. Estamos em um estúdio montado na fábrica da Renault, em Flins. Lá, na verdade, são coisas, e eles fabricam coisas lá embaixo, e há protótipos escondidos bem ali, coisas. Eu não tenho permissão para falar sobre isso. Enfim, deste lado, um Bigster, que desta vez está na versão diurna. Eu fiz um vídeo onde comparo este com aquele. Trabalhei muito hoje, mas no final não planejei tanto assim. E então, nesta versão, dei uma olhada rápida nos assentos assim. Eu não demonstro muito a diferença, pois é isso que eu queria mostrar a vocês. Principalmente deste lado aqui, há um regulador adaptativo. Do contrário, achamos o mesmo. Ao invés de cores verdes, temos tons de cinza no interior e nesta parte aqui, que também será cinza. Muitos pequenos detalhes também mudam nos ventiladores, assentos, estofaria e exterior. Vou dar mais uma volta. Este tem rodas de 19 polegadas. É uma exclusividade na Dacia ter isso. Além desta nova cor, que é bastante bonita, e mesmo no exterior ou no interior, ela fica realmente bem. Espero que agora vocês tenham todas as diferenças entre um Duster e um Bigster. Tudo isso aí vocês sabem reconhecer agora, porque, olhem, visto de longe assim, é preciso realmente ter um bom olho. E pouco a pouco, realmente. Na verdade, essa boca na frente faz uma diferença bastante radical. A ausência de plástico na lateral muda as coisas. Isso realmente o torna muito mais sofisticado. Bem, se podemos falar em sofisticação nessas condições. Mas isso conta, pois o vidro traseiro também aumenta a superfície envidraçada. Para mim isso é essencial, sobretudo na vida a bordo. O teto solar em um carro é o espaço envidraçado que proporciona bem-estar e ventilação aos passageiros. Para mim, o Bigster será um carro excelente e espero que seja um sucesso para a Dacia. Como o Duster é um pouco mais caro de fato, lembre-se que o Duster começou na época, se não estou enganado, a 12.990 euros. Vi o anúncio na época e o preço era muito atraente. Estou ansioso para ver isso e as ofertas de financiamento ou aluguéis. Mas enfim, Juju, o que você acha? Enfim, após este vídeo, você é mais Duster ou mais Bigster? Esses dois carros um pouco diferentes, um pouco mais caro que o outro, 5.000 euros podem fazer a diferença para muitas pessoas, principalmente nesse montante. Entre 20 mil e 25 mil, isso ainda é uma boa porcentagem. Pluf, 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 pluf. Na verdade, eu não sei sobre o Bigster. Se eu tivesse os meios, eu gostaria de ter um Bigster. Porque é mais confortável, mais espaçoso, tem mais porta-malas, melhor isolamento acústico, melhor motorização, etc. Asas com direção mais avançada. Sim, depois do Duster é mais barato e ainda tem o lado um pouco mais acessível também, afinal é um carro que vende bem e desvaloriza muito pouco, como pode ser visto nas cotações. Bom, se você gostou deste vídeo, o pequeno polegar azul assim, não hesite em se inscrever. Então vejo você em breve para um próximo vídeo. Tchau!